Não é que eu goste de enguiço, mas faço grande rebuliço se alguém zomba do jeito que sou. Jeito chucro, eu sei, é verdade. Carrego esta rusticidade aos lugares para onde vou. Eu não vejo nada diferente. Sou caboclo do mato, sou gente que conhece a felicidade. Desfilar roupas finas pra quê? Se quem veste o meu jeito de ser é a pureza da simplicidade. Vez em quando eu vou à cidade matar um pouco da saudade dos amigos que tenho por lá. No armazém de secos e molhados fico então proseando um bocado, que nem vejo o tempo passar. Depois pego o caminho da roça, meu cavalo puxando a carroça pela estrada antiga de chão. Levo balas para a molecada e um presente para a minha amada, que é dona do meu coração. Só quem mora aqui pode entender. É assim, sem luxo, e é bom viver. Pisar no orvalho ao anoitecer. Só quem vive aqui sabe que é assim que é bom viver. Aos domingos juntos na capela, eu, as crianças e ela, sempre temos que agradecer pela vida aqui sempre mansa, pelo fruto da nossa esperança, semeada em cada amanhecer. Só quem mora aqui pode entender. É assim, sem luxo, que é bom viver. Pisar no orvalho ao anoitecer. Só quem vive aqui sabe que é assim que é bom viver. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da família Gomes. Hoje nós estamos aqui na cidade de Itu, precisamente na Chácara do Rosário. Então vamos contar um pouco da história dessa chácara. É uma história muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhe o vídeo até o final. Se você gostar, curta, comente, compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva aí no canal e acione o sininho aí. Bora lá pro vídeo? Bora! Bom pessoal, nós estamos aqui na Chácara do Rosário com o nosso amigo aqui, João, né? Um dos proprietários aqui da Chácara do Rosário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, João, ter aceito o nosso convite, né, de vir contar um pouco, né, a história da chácara aí para mim, né, e para o pessoal também do canal da família Gomes aí. É um prazer, né, a gente conversar e receber vocês, né. A Chácara do Rosário é uma propriedade bastante antiga. O ano que vem ela vai fazer 270 anos. Olha, 270 anos, né? Então podemos dizer que é uma bicentenária, né? Bicentenária, justamente. Né? Ela antigamente chamava-se Engenho Grande,
e foi um dos maiores produtores de açúcar aqui o que então era a província de São Paulo. Certo. Né? O açúcar era produzido no engenho lá embaixo, que a gente pode visitar. E esse açúcar ia em tropas de mula, era levado até Santos e de Santos em caravelas para Portugal, para ser vendido. Naquele momento, o açúcar tinha um valor muito grande. Certo. Foi uma das grandes riquezas, foi uma das primeiras riquezas que o Brasil produziu, né? Porque antes era só a extração do ouro, do pau-brasil e tudo. O açúcar foi uma das primeiras coisas que deu renda para o Brasil, de uma coisa produzida pelos fazendeiros, né? Pelo pessoal que tinha engenho. Certo. Depois veio o ciclo do café, né? Aqui na nossa região também. E esse ciclo do café financiou a industrialização. Certo. Então aqui é interessante porque foi passando por vários ciclos. Você visitando aqui a Rosário, você acaba tendo uma noção de como os ciclos se encaixaram. Né? A gente pode até fazer um sítio tour, que a gente gosta de brincar, e ver uma série de curiosidades. A gente recebe excursão de melhor idade, a gente recebe escolas, e aí a gente vai conta uma linha geral da história e também vai mostrando curiosidades. Certo. Para distrair o pessoal, né? O pessoal também conheça, né, a história, né, nossa história, né, que faz parte, né, do Brasil, né? Porque muitas vezes as pessoas vão esquecendo, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem muita informação, mas a gente acaba não conseguindo prestar atenção em quase nada, porque é um volume tão grande de história, né, que a gente fica até meio perdido. E aqui a gente tem a oportunidade de conhecer a história ao vivo. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Então, vamos fazer um tour lá, mostrar um pouquinho o casarão. Esse casarão aqui é construído em que data, João? Essa propriedade, ela foi comprada em 30 de maio de 1756. Certo. Foi o nosso 7º avô, veio, comprou essas terras, né, com a renda que ele teve lá do ouro lá das Minas Gerais. E foi uma mudança de ciclo. Então o ciclo das bandeiras, da exploração do ouro já estava se encerrando nesse momento, 1756 já estava passando. E o governo de Portugal, que era o dono do Brasil naquela época, né? Eles queriam que essa região se desenvolvesse. Então eles falaram assim, vamos começar com açúcar, para que essa região se desenvolva e a gente efetivamente tome posse da região, porque ainda as fronteiras ainda estava se discutindo as fronteiras entre Portugal e Espanha. Não? Ainda não estava tudo muito bem sacramentado. Havia disputas. No tratado inicial que Portugal e Espanha tinham, essa região aqui quase que era para ser espanhola. Foi o trabalho dos bandeirantes, que apesar de terem sido bem polêmicos, né, pelo jeito de ser deles, eles foram os responsáveis por ter expandido as fronteiras do Brasil. Né? Então esse é um dos méritos que eles tiveram. Eles vieram fundando vilas e cada vez mais dentro do sertão, que era para ser Espanha, e acabou se tornando Portugal e depois com a independência ficou Brasil. Né? E desde então, a chácara pertence à mesma família e vocês vêm mantendo, né, esse acervo, conservando... Cada geração fez uma coisa diferente. Ficaram 3 gerações produzindo açúcar, depois umas 2 gerações produzindo café, e depois disso começou a fazer a industrialização. Né? E aí agora nós estamos no ciclo dos eventos. Então a gente a gente tem que se reinventar. Se reinventar, exatamente. Foi passando de ciclo para ciclo. A gente está sempre num processo de reinvenção. Certo. Então, vamos lá conhecer então lá um pouquinho da história do casarão, então? Vamos. Bom, nós estamos aqui com a dona Ana Carolina Botelho Pacheco. Isso, que é uma das proprietárias aqui juntamente com o João, né, o seu filho, né? Isso. Que vai nos contar um pouquinho da história aqui da chácara do Rosário, né, dona Ana? Isso. Então, é uma propriedade, como vocês viram, muito antiga, né? Isso. Ela pertence à família do meu marido, que é
meu sogro, João Batista Matos Pacheco, né? Os meninos, meus filhos, são a 7ª geração desses primeiros proprietários, que foi o sobrinho neto do Borba Gato, né? Olha que interessante. Então é uma fazenda que é diferenciada, porque é um antigo engenho de açúcar, que passou por alguns restauros e que até hoje é residência, que é uma coisa muito difícil de acontecer. É verdade. E está na mesma família. Mesma família até hoje. É outra raridade, né? Porque as pessoas vão se desfazendo. As mãos, dificilmente permanece nas mãos originais uma propriedade com essa antiguidade, né? É verdade. E a casa, esse restauro que foi feito, foi orientado pelo patrimônio histórico, né, pelo seu Luiz Saia, na época, que o meu marido fez questão de seguir bem a orientação do patrimônio histórico. Apesar de que ela não foi tombada, o que acreditamos que ele, por ver que a família tomou a iniciativa de fazer o restauro, não se preocupou de fazer o tombamento. Sim. O que, de certa forma, é uma coisa interessante, porque o tombamento passa a ser um prédio, um monumento do governo, quer dizer, do governo entre aspas, registrado em anais dos imóveis tombados, e depois qualquer alteração que tenha que se fazer tem que ter autorização, e o que dificulta muitas vezes a conservação do prédio. Sim. Agora mesmo nós tivemos um sinistro, nós estamos restaurando com o maior cuidado, né? Levando a sério uma orientação já que a gente tem de tantos anos, mas se caso não tivesse sido tombada, já teria que ter outros procedimentos, o que dificultaria esse restauro. Sim. A casa está sendo utilizada para eventos, né, que meu filho organiza, cavalgadas, almoços, jantares. Então a gente dispôs esse mobiliário aqui da sala já adequado para esses eventos. A maior parte desses imóveis são de família. Sim. Porque quando eu me casei, já vim para cá em seguida, e era um outro mobiliário. Sim. Com o passar dos anos, nós fomos trazendo da família outras peças, as mesas, uma era da minha sogra, 2 mesas das minhas bisavós, outra também da fazenda que a gente tinha lá em São Carlos. Então, é uma propriedade que preserva o passado, mas também se adapta ao presente. Então a gente instalou luz elétrica, no restauro foi colocado vidraça, os banheiros que não havia originalmente, né? Então a mudança que foi do antigo prédio, construção, paredes de taipa de pilão, foram pequenas alterações, como o caso de vidraça, o senhor pode ver ali atrás, né? Nos quartos adaptaram uma parte vidraça, uma parte veneziana, a luz elétrica que fez toda a diferença, né? E os banheiros que não havia naquele período, né? No mais, ela se manteve com as paredes de taipa, com o telhado original, com as telhas originais, né? As vigas que foram pintadas, mas não foram modificadas, são peças originais, são árvores inteiras que estão aí, né? E, então é um patrimônio histórico na realidade, pela sua antiguidade e pela sua conservação, né? Então a gente vem mantendo o melhor que a gente pode. E muito bem cuidado, né? Muito bem mantido, né? Exatamente. Pela família. Então, né? Desde que eu me casei, em 1963, é que eu resido aqui. E meus filhos também estão sempre por aqui. O João reside aqui. E os outros, então, estão aqui por perto. E então estão sempre aqui também, né? Hoje mesmo tem mais 2 filhos aqui. Um que mora em São Paulo, trabalha lá. Mas hoje está aqui também fazendo passeio a cavalo. Esse mais novo que mora aqui perto, está ajudando aqui na orientação e reorganização do material para o restauro. Então é uma propriedade que divide não só eventos e pessoas que vêm de vários lugares, como também a família que se reúne permanentemente, né? Então a gente concilia essas 2 realidades. Que Deus lhe dê uma longa vida aí para que a senhora continue, né? Pois é. Juntamente com o João aí, cuidando desse patrimônio, né, histórico, né? A gente tem gosto nisso, de conservar, porque
Eu também sou família de pessoas ligadas à fazenda, meu bisavô, meu avô, meu pai, todos foram ligados à parte, à terra, à fazenda. Só que era em Jaú e São Carlos, né? Onde as minhas famílias do meu lado tinham as propriedades. E aí deu certo que meu pai mudou para Itu, e meu pai gostou tanto da cidade que nós viemos com a família inteira para cá, e eu me casando, acabei ficando morando nessa casa desde que me casei, então estou aqui, cuidando desse patrimônio, ajudando a conservá-lo. Muito bem cuidado, né? Está muito bem conservado aí. Parabéns aí. E a senhora Um patrimônio. é um patrimônio também, né? Faz parte da Um patrimônio paulista. paulista, que faz parte também A gente dessa faz história aí, né? força porque está no sangue já, né? É verdade, é. A gente desde criança viu os pais, os avós, os tios se dedicando a essa parte rural, a plantação. As nossas fazendas era o café, aqui já era o açúcar, né? Isso é Então, muito bom, as né? frutas, Passar para os filhos, para os netos, tipos, para os né? bisnetos, né? Então aqui tá Criançada aqui. netinha, É, né? Netinha mais que vem da nova. cidade aí, né? Esse contato com a natureza aí, É né? maravilhoso. Isso é E muito aqui bom, tem né? uma coisa boa também, que é muito próximo à cidade. Então, não só facilita o acesso de pessoas de fora, que vêm de outros lugares, São Paulo, aqui de Campinas, Sorocaba, né, e outros lugares, como também nós daqui para ter acesso à cidade com facilidade. Isso. Eu dei aula há muitos anos, 5, 10 minutos eu estava na cidade. Ah, então está no sangue da professora. Né? Eu trabalhei em Salto, trabalhei em Itu, trabalhei em Tietê, legal. dando aula. Que bom, hein? Então a gente circulava com facilidade. Se fosse uma fazenda, uma propriedade muito afastada da zona urbana, dificultaria esse trabalho. Exatamente, é verdade. Então isso agilizou também a nossa vida profissional. Tá ok, dona Ana. Muito obrigado, dona Ana, pela sua participação, por ter me recebido aqui na sua casa, né? E ter me dado essa oportunidade de conhecer essa história bacana, né? De vida aí da senhora, a gente né? também fica contente que se divulgue, porque são espero coisas que que estão passando com o estão tempo. passando, Os exatamente. mais jovens não conhecem nada não disso, tiveram nem têm ideia como privilégio. era a vida no passado, como era o dia a dia, quais eram os costumes, como era como a proprietária conduzia todo o trabalho. Isso que eu digo, hoje é uma facilidade. O pessoal, não conhece 5 minutos está no supermercado, que tem supermercado para não conheceram a dificuldade que era, né? Antigamente. Naquele tempo não. A única coisa que comprava era o sal, que vinha era armazenado no sótão. O mais tudo era produzido na fazenda. Então era uma coisa muito assim, diferente, né? E hoje quase praticamente tudo a gente tem que buscar na cidade, né? É verdade. Não tem mais nada, não tem nem café, não tem nem açúcar, não tem nada, tem tudo. Ou quando muito, umas galinhas botando ovos e umas verdurinhas na horta. E algumas frutas também, que já é bem bom, né? Tem que ter, né? Mas as outras coisas a gente não produz mais, né? É verdade. Então vamos lá. Agradeço a sua gentileza de estar aqui registrando tudo isso. Eu que agradeço aí, né? A senhora por ter nos recebido aí, né? Viu? E vamos deixar aqui o contato aqui da chácara, né? Para quem quiser conhecer um pouco, conhecer mais na história, que a gente está contando uma parte só. Né? Quem quiser conhecer mais, né? E visitar aqui a chácara, fazer os passeios, né? Que é acessível, né? Que o João falou, né? As crianças, as pessoas de idade, pode fazer esse passeio a cavalo tranquilo, né? Ter esse contato, né, com os animais, com a natureza, né? Que serão todos muito bem-vindos aqui, muito bem recebidos aqui, assim como a gente foi pela senhora e pelo João. Um cafezinho, tem que lá na agradeço. Depois vamos mostrar um pouquinho aqui, um pouquinho do acervo, né? Certo. Depois a gente vai tomar aquele cafezinho aqui. Tá ótimo. Tá ok, dona Ana? Muito obrigado. Eu sei que a senhora está com compromisso aí, a senhora tem que ir no compromisso. Obrigado aí por ter nos atendido aí. Imagina. Muito obrigado eu pela sua gentileza de vir nos visitar, viu? Obrigado. Vamos ver. Essas casas desse período, elas ficaram conhecidas como casas bandeiristas. Sei. Né? Então teve um arquiteto que era bem conhecido, chamado Luiz Saia, que cunhou esse termo para casas que eram casas que tinham sempre umas características parecidas. Um terraço na frente, como a gente conversou agora, uma das laterais da casa com um quarto para dar pouso. Isso aqui era um sertão, né?
Certo. Então as pessoas vinham, pediam pouso e elas podiam ficar aqui, ó, elas colocavam a rede delas nesse... Aqui está um gancho de rede, o outro gancho está guardado lá, vou mostrar o detalhe para vocês. Né? Ah, tá atrás do lugar onde seriam os livros hoje, né? Cadê o nosso gancho? Bom, não sei se vai ficar bom, não sei onde está. Mas enfim. Já deu para entender. Já deu para entender. É. A pessoa colocava a rede dele aqui, não tinha biblioteca. A biblioteca foi feita há uns 50 anos atrás, que era meu pai que gostava de ler muito e ele transformou esse quarto numa biblioteca. Certo. Né? E aí foi acumulando livros da família, tem livros de vários períodos, século XIX, coisas de bisavô, de avô, de tio-avô, tem de tudo um pouco. Se um dia os livros desaparecerem, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, esse mundo está muito estranho, aqui ainda vai ter uns exemplos. É verdade. Só dá licença um pouquinho. Oi! João! Bom, na questão de curiosidades, né, nós temos aqui esse lugar que chama-se conversadeira. Conversadeira? As pessoas ficavam sentadinhas aqui proseando. Ah, Né? E temos objetos antigos como esse carrilhão. carrilhão. Que ele é um relógio que tem 3 pêndulos, né? Estão aqui. Um já está lá para baixo, né? E ele toca de 15 em 15 minutos, ele toca. Ah, é? Ah, que legal. Vamos ver se a gente tem a sorte aí de ouvir. Às 3 horas ele já vai tocar, daqui a uns 5 minutos. Beleza, então vamos lá. Então. Né? Mas vamos vendo outras coisas, Vamos né? lá. Vou mostrar outras curiosidades. Vamos lá? Vamos lá. Alice, a nossa sobrinha. Oi. Aqui dá pra gente ver uma série de peças interessantes, que aqui é o que a gente chama do pão de açúcar. Quando os portugueses eles começaram a fazer o açúcar aqui nesses engenhos, eles enchiam isso aqui, esses vasos de barro com melado, e depois de algum tempo ele cristaliza, como o mel cristaliza num vidro. Aí você virava ele de ponta cabeça, tirava e você tinha um torrão grande que o pessoal chamava de pão de açúcar. Por isso que quando viram aquele morro lá no Rio de Janeiro, pô, não temos aqui um pão de açúcar. Já era um nome que eles usavam. Olha que interessante. É. E aqui são as telhas de várias épocas, né? Essa é uma telha original, que é uma telha cumieira, quer dizer, aquela que vai no topo do telhado. Sim. Depois o pessoal evoluiu e começou a fazer... Essas telhas eram feitas em formas que você colocava em cima da perna. Essa aqui já é uma telha prensada. Já é coisa do século XIX, mas é Itu ainda escrito do jeito antigo, com Y. De uma das primeiras cerâmicas aqui de Itu. E essas já são telhas que são um pouco mais modernas, que a gente fazia na cerâmica daqui da família, né, que foi o negócio do meu pai. Né? E essa casa, como? É toda feita de taipa de pilão. Sim. Só barro socado. Depois, no século XIX, o pessoal começa a fazer tijolos usando formas como essa. Entendi. Né? Cada um tinha, primeiro formas de madeira, depois formas de ferro. Tudo vai estar em constante mudança, né? E uma coisa que a gente sempre fala para as novas gerações é que essas mudanças são cada vez mais rápidas hoje em dia. É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Aqui tem umas peças interessantes que a gente pode ver. Essa é uma peça que eu gosto de mostrar. Se você der um Google Peugeot 1830, é essa peça que vai aparecer. Essa não, lógico, é uma peça parecida com essa. O que é isso aqui? Isso aqui é um moedor de café, né? Então o que acontece? Você pega, depois do café torrado, você coloca aqui, gira essa manivela e você tinha o café moído que saía aqui nessa caixinha. Né?
E existiam várias marcas. Dentre elas, uma das marcas era o Peugeot. A Peugeot era famosa por moedores de pimenta e de café Olha só. no século XIX. Interessante. Depois que ela começou a fazer carros. Olha só. Porque isso aqui é 1830. Carro só começou a se desenvolver mais a partir de 1890, né, 1900. Isso. Então, é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que se adaptar com cada vez mais veloz. Porque tudo está mudando, né? Então, o que é importante? Que as pessoas, ou principalmente as novas gerações, vejam essas mudanças tecnológicas, se adaptem e depois elas, com o passado, elas podem ter uma ideia do futuro. Exatamente. Isso mesmo. Né? Nós temos aqui, ó, ferros de passar roupa. Isso aqui é uma máquina de costura manual ainda, né? Depois que o pessoal desenvolveu uma máquina com pedal, depois que eles desenvolveram máquina... Vamos tirar isso um pouco daqui. Depois que o pessoal desenvolveu máquina com motorzinho. Né? Então foi tudo se modificando. Minha mãe teve uma dessas aqui, fez muita roupa, né? Muita roupa de chita, que naquela época não tinha loja, né, de roupa. Era o que é uma pena, as pessoas vão jogando fora, né? Isso era do... então, mas o pessoal joga tudo isso não sabe o valor que não valoriza, né? Não valoriza nada, né? Não valoriza essas histórias, é importante. O importante né? é valorizar. E depois que desaparecer, não vai ter mais retorno. Tem história para contar, né? Vamos ver o sótão? Vamos lá. Aqui era usado para quê, João? Hoje é dormitório, né? Está sendo dormitório, mas antigamente ele era usado para quê? Era o cofre forte. Era onde... Antigamente, esse espaço que hoje é um dormitório, está um pouco bagunçado hoje, mas ele era usado como um cofre para estocar as caixas de açúcar. Então, como o açúcar tinha um valor incrível, ele não podia ficar em qualquer lugar. Ele tinha que ser guardado no lugar mais protegido da casa, que no caso era esse sótão. Então enchia esse espaço aqui com açúcar e que depois era vendido. Ó, vou mostrar as paredes de taipa aqui, ó. Só tirar um pouquinho isso daqui. Aqui pra gente ver como é que eram as... Ó como é que são as paredes. Nossa, olha a grossura. É só barro socado. Essas são as paredes de taipa. Nossa, essa que é a parede de taipa. E isso aqui é a construção, antes de terem usado tijolos nessa região, usavam as paredes de taipa. Olha a grossura dessa parede. Interessante, hein? É uma engenharia, né? Porque não era tão simples fazer isso, né? Tinha que saber. Porque senão a casa não ia durar tanto tempo. É verdade. Aqui são umas peças indígenas que foram aqui da região. Isso a gente não sabe se é para guardar líquidos ou para guardar ossos. A gente ainda precisaria de um estudo mais aprofundado. O que a gente sabe é que a igaçaba, que era uma urna funerária indígena, tinha uma boca muito maior do que isso e você colocava o índio em posição fetal. E desidratado. Essa aqui talvez, quando tinham as tribos nômades, né, que iam de um lado para o outro, talvez para levar ossos, mas a gente não sabe. Ou pode ser água, precisa de mais estudos. A história não para, ela precisa ser aprofundada. Exato. E esse bercinho que é
Isso é o Moisés que chama. Ah, um Moisés? E ali é um berço que a gente usou, eu, meu avô, usamos. É? Aquele lá. Usado pela... Ah. Esse aqui é de escola, né? É, isso é uma coisa que a gente não sabe, não conhece mais, mas é uma carteira de escola. Parece uma carteirinha de escola. É. E aquele lá é um quadro de um senhor de Jaú, que fazia uma coleção de senhoras negras, né? E ele chamava Pio Almeida Prado. E minha avó me deu esse quadro. Então a gente tem várias coisas de várias influências, né? Uhum. Desde coisas de imigrantes, tem de tudo um pouco. E esse quadro aqui, ele representa um quadro do Almeida Júnior, que foi um pintor ituano, que ele retratava o cotidiano caipira, que era o que ele gostava, e pintava os fazendeiros também da região. Né? Isso aqui é uma cópia, né? Isso aqui, mas representa a partida das Monções, lá em Porto Feliz. Olha que interessante. E aí o Almeida Júnior, ele retrata muitas coisas do cotidiano dele. Talvez ele esteja até aí autorretratado nessa pintura. Né? E tem coisas interessantes, ó. Isso aqui, ó. As pessoas nem sabem o que é isso hoje. Eu conheço como cabaça, não sei. Exato, é uma cabaça, é uma mas cabaça, a maioria não conhece. cresce no chão que nem abóbora, as pessoas não fazem verdade. ideia. É. Né, que isso aqui você abre e você pode usar para armazenar água, comida, pólvora, né? E ele vai crescendo no chão que nem ramagem, ó. Né? Então tudo isso a gente vai mostrando, principalmente quando vem excursões de escola. E esse baú aqui é usado... Esse baú é da família, né? É? Olha aqui, ó, o pessoal embarcando baús. Que era um tipo de mala de época, mala, né? a mala que tinha, Na época era essa. Baú para transportar os alimentos, Tudo. Roupa, né? Tudo. E objetos que a gente tricô, crochê, a gente já não tem mais também. Isso a gente guarda para mostrar para as novas gerações. Cada hora a gente tá com uma peça nova. Assim, que vem pro acervo, né? A gente tem algumas coisas de cestaria, né? Que são de tribos indígenas de várias partes do país. A gente vai falando sobre as várias influências que levaram à formação nossa. Interessante, hein? Aqui que nós temos aqui, temos uns apitos. Coisa que o pessoal não sabe, mas isso aqui, ó, tecnologias que se perderam. Isso aqui, ó, era usado para chamar pássaros. Olha que interessante. Esqueceu-se como se tocava isso. A gente tinha uns senhorzinhos que sabiam utilizar, então conforme você... Conforme o apito e conforme a maneira como você tocava, você trazia Olha só. o outro pássaro. Interessante, hein? Se perdeu tudo isso. Quer dizer, talvez alguns ainda saibam. Então, seria legal o pessoal contar pra gente. Seria legal aí o pessoal deixando comentário aí, ou né? entrevistar né, alguém para que isso passe para as novas gerações. Isso. Né? Deixa eu guardar aqui dentro. Bom, eu acho que assim, que a gente tinha interessante mesmo para mostrar é basicamente isso, né? Quer dizer, onde nós vamos entrar agora é o antigo engenho que fazia a produção do açúcar. Né? Para efeitos de hoje é um espaço pequeno, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que a população de Itu era 3 mil habitantes nessa época. A de cidade de São Paulo era 10 mil habitantes, hoje são 10, 12 milhões. Então tudo se modificou muito. Né? É verdade. Vamos entrar? Vamos, né? Vamos lá então. Bora lá.
Vou acender as luzes. Essa aqui é uma peça interessante que a gente tem, que é uma peroba. Isso aqui é uma cortada no mato aqui, né? Nós ainda temos árvores grandes na mata, tá? E muitas perobas. E isso era cortado usando o trançador ou machado. Aí você esculpia usando o enxó e outras ferramentas. E aí você tinha esse aqui, no caso, era usado para armazenar a garapa. Certo. Que a garapa, você enchia isso aqui de garapa, depois ia para uns panelões de cobre, fervia, virava um melado. O melado ia para uns vasos de barro, que aí cristalizava, virava o açúcar, que era colocado em caixas e depois descia para Santos. Certo. Em tropas de bula, que depois lá ia de caravela. Caravelas. Porque não existia ainda nada mais moderno. Isso. Né? Depois, só no século XIX, que desenvolvem máquinas a vapor. Aí foi o trem, o barco a vapor. Aí foi uma grande revolução, que foi a Revolução Industrial. Mas isso aí já é uma outra história. Né? É verdade. Vou mostrar aqui essa madeira aqui. Clareia aqui para mim, aqui, olha. Tamanho, parece um barco, né? Aí jogava o açúcar aqui e escorria por aqui, né? Eu colocava o caldo de cana. O caldo da cana. Que depois ia virar melado. Virava o melado, né? Quando fervia nos tachos de cobre. Interessante, hein? E antes o pessoal usava troncos como esse para fazer o batelão. Batelão? A conquista do Brasil, né, desse país que ficou enorme, né, o pessoal descia pelos rios, né, em embarcações parecidas com essa. Né? Só que não era desse formato, porque esse aqui, se você colocar na água, ele vai virar e vai afundar. Né? Mas o batelão, ele tinha duas pontas e eles eram os barcos que o pessoal usava para descer os rios, como o Rio Tietê, o Rio Pardo, e por isso que foram entrando cada vez mais dentro dos sertões e fundando vilas, que depois viraram cidades, né? E deram a origem ao tamanho que o Brasil tem hoje. Interessante, hein? E olha a estrutura aqui do... Aqui eu gosto de mostrar uma das curiosidades que a gente tem é o seguinte: aqui a gente gosta muito de falar dessa questão dos ciclos. Então, antes de ter o trem, ou antes de existir o carro, muito antes, todo o começo do Brasil, né, ou o pessoal andava a pé no início, né, esses paulistas, esses bandeirantes, e depois andava nas tropas de mula. E isso aqui, esse banner aqui, é retratando, é uma figura do século XIX, né, que retrata os tropeiros com as tropas carregadas de açúcar, no caso. Né? Então a inscrição que tem aqui é rico habitante de São Paulo transportando o açúcar em suas tropas. É uma inscrição do Saint-Hilaire. Não, desculpa, do Toné, que foram pessoas que passaram por aqui retratando o Brasil. Eles vinham desenhando o Brasil, fazendo aquarelas e pinturas, e foram os primeiros a contar um pouco de como era o interior. Né? Então são pinturas de época que a gente transformou num banner para mostrar para as novas gerações. Isso aqui era o que era colocado em cima, da mula, né? E aí você colocava latão de leite, balaio, ou colocava as broacas.
Buracas o que eram? Malas com esse couro retorcido desse jeito, né? Em que você transportava as coisas dentro. Interessante. E olha só como é que era, ó. Isso aqui é tudo couro trançado. Coisa que ninguém imagina como é que faz. Né? São tecnologias perdidas. É verdade. Aqui tá meio bagunçado, acho que não é o caso de mostrar muito. Né? Mas a gente poderia fazer faz parte da história e tem que mostrar. É a história. A gente pode fazer uma imagem aí dessa parte de cima, que é a estrutura também feita de perobas. Tudo de peroba. E era o salão onde ficavam os bois rodando e esmagando a cana. Que é o engenho. Famoso. Era o engenho. Engenho, né? Esse era um engenho de trapiche, que segundo consta a gente sabe que existiam os engenhos tocados por roda d'água, e esse aqui era um engenho tocado por bois. Tração animal, né? Tração animal. Olha que legal, hein? Olha a estrutura da madeira. É. E essa prensa aqui era o quê? Era para fazer farinha de mandioca. Ah, fazia farinha. Hoje está bagunçado aqui porque andou tendo uns eventos e a gente bagunçou um pouco o coreto. E essa peça aqui, João, é ralamilho, parece? Esse é o ralador de mandioca. Ah, de mandioca. É um ralador. Um ralador, hein? Né? Ah, que legal, interessante, hein? Aqui tá meio bagunçado, então não tá fazendo muito sentido tudo junto assim, peraí. Ah, mas faz parte da história, né, João? Sim, mas olha só. Agora Importante fica... Senão contar são a duas história. coisas diferentes. Pronto. Olha a madeira, essa estrutura, né? Que... E uma coisa interessante é o Interessante, seguinte, como é que será que as pessoas fizeram a rosca aqui dentro? A rosca, interessante, hein? O pessoal tinha tecnologias que a gente perdeu. É verdade. Né? Tem uma rosca aqui por dentro, né? E coisas que a gente não sabe mais nem como é que fizeram. É mesmo. Que ideia, né? É incrível. Vamos continuar a nossa jornada? Bora lá, então. Para quem não conhece, isso aqui é uma mula. Né? O que é a mula? A mula é a mistura de duas raças. Né? O jumento com o cavalo. Né? Certo. Se dá uma fêmea, é uma mula. Se dá um macho, é um burro. Certo. Né? As mulas, como eu falei, foram muito importantes. Todo o transporte das mercadorias no interior do Brasil era com essas mulas. Feito no lombo da mula. Elas vinham lá do sul do Brasil, o pessoal trazia até Sorocaba, aí havia uma grande feira famosa, e aí elas eram vendidas, né, e usadas para o transporte. Por que ela era usada para o transporte? Ela é mais forte que o cavalo, ela, apesar de tudo, ela é mais inteligente que o cavalo, ela tem ela aprende muito, né? Então foram animais muito importantes, né? Interessante. Essa aqui chama catira, de um amigo nosso. Catira. Né? É bonito, catira é uma hein? dança, é um repente paulista, né? E nós temos um amigo nosso que é jornalista, ele também toca na orquestra de violas, e então ele emprestou a mula dele aqui e ela chama catira. Ah, legal, muito bonita a catira. Atualmente são os passeios a cavalo, quer dizer, atualmente há 20 anos, né? Nós temos amigos que andam a cavalo com a gente há 20, 15 anos, né? Olha, legal, e aí você hein? pode até conversar um pouquinho com eles para conhecer essas histórias novas. Ah, que bacana, hein? Né? Porque tudo é ciclo. É né? verdade, é tudo Então nós estamos no ciclo dos eventos. os eventos agora, né? Né? E o passeio a cavalo é uma das coisas que a gente mais gosta. E tem todo final de semana, João, Direto. esse passeio direto, né? Temos direto, todos os finais de semana. Ah, legal, hein? Né? E uma vez por mês tem a cavalgada da lua cheia. Da lua cheia, né? Ontem teve uma lua, né? Que uma lua foi ontem? A próxima lua, agora no sábado que vem, vai ser lua Crescente, né? cheia. Ah, a próxima já é a lua cheia, então já... Daí tem moda de viola, Próximo final de jantar. semana já vai ter uma cavalgada da lua cheia. Exato. Aí quem quiser participar, é só entrar em É contato só aí entrar em contigo. contato com a gente aqui. Vou deixar em descrição aqui. Chácara do Rosário, pode olhar no Instagram. Vou deixar aqui
né, no Também vou deixar aqui YouTube. na descrição do vídeo, né, o contato do Ah, João. sim. Uhum. Quem quiser seguir ele também lá no Instagram, se informar, né, conhecer É. mais um pouquinho da história da fazenda aí, da Chácara do Rosário, né, dos eventos, né, João? Então, vamos Só entrar em colocar as contato com pessoas eles do aí. cavalo e daí vocês vão ver um pouquinho na prática como a coisa funciona. Bora lá então. Querem prosear um pouquinho com o pessoal? Bora, vocês querem falar alguma coisa, dar o depoimento de vocês? Qual que é o seu nome? Meu nome é Shirley, tudo bem? Chile, tudo bem, Chile. Seja bem-vindo ao canal da família Gomes aí. Prazer. Obrigada, prazer. E conta um pouquinho da história aí. Vocês são de onde? Na realidade, nós viemos de fora, nós não somos ituanos, Uhum. nem eu nem meu marido, nós viemos porque o Márcio trabalhava na Esquentariol, né, na Uhum. época, e nossos filhos eram bem pequenininhos, eram bebês quando vieram para cá. Uhum. E aí, eles bem pequenininhos, a gente já trazia, há uns 20 anos atrás, eu já estou em Ituá E aí, 23, Vancinho, tudo né? Ah, que legal, hein? E há uns 20 anos Tá. atrás a gente Por quê? fazendo essa cavalgada e vínhamos. Tá com uma Eu lembro que no produção começo, diferente, é um cabelinho eu tinha lilás. Ela tá duas crianças moderna. na época. Fashion, Casal, né? agora eu tenho Hã? dois. Bem demais pro pai dela. O Márcio, meu marido, ficava com um numa Essa é cela, minha ele botava sobrinha, aquela sobrinha é uma maior, amiguinha. A pessoa mais o filho, Mais a né? criança. Essa é a sobrinha Ele botou um, agregada. ele botou outro. Ah, que legal. O Pedro agregados. dormia É, no colo vamos dele, chegar aqui. Mas era uma delícia. Ai, que E bom, a hein? gente sempre faz, meus filhos adoram. Eles já são adultos, né? Uhum. A Vitória tem 25, o Pedro tem 23, a Jasmine tem 13, mas eles adoram fazer. É muito bom, né? Essa interação aí com os animais aí, com as crianças, né, João? É maravilhoso. Qual é o seu nome? Márcio, é o Márcio, né? E, É um excelente passeio, né? E a gente se volta para a natureza. exatamente, né? Esse Vamos ver contato com a aqui. natureza, né? Tudo Sair um que pouco tipo de aí cavalo da- você vai querer? do videogame aí, né? Bem Trazer as sussa. crianças aí para o campo, né? Acho que pode ser a graça, talvez. Né? Todas as cidades nasceram de Graça. A Exatamente. garça virou graça. E conhecer um pouquinho da história, né? Da nossa história, da Graça é história melhor do que Brasil, garça. né? Então aqui é né? um passeio Garça é muito pernalta, né? contato com a história, Com a história. É. contato com a Eu acho natureza, que vai- extremamente agradável, né? E a família Né? né, deles todos, o João em particular, é uma pessoa fantástica. É, a Não, gente tem né, como recebeu a opção, gente tem muito bem aqui, né? a Uma mula coisa que era catira, legal que é em bem informar que, assim, a gente boazinha. já fez todos os tipos de passeio. Essa aqui, ó. Esse passeio que a gente está fazendo hoje é Ah, pra bem você? passeio simples. Ah, Bela, eu acho que você podia. Tem a lamparina, Tem um tá? passeio que chama Tem a passeio lamparina, das e tem fazendas a. históricas. Uhum. São a mais horas, umas 3 horas mais ou menos de Quem passeio. mais? Aí ele passeando por todas não as essa, aquela outra lá de baixo. Sei. são dos primos deles. Então Aí é ele esse- vai esse passando aqui, ó. Uma por uma. É uma delícia. E o outro que ele comentou, que Tita. é o passeio ao luar. É incrível. Não. É a lua cheia. Vamos lá. Não tem iluminação artificial, então a gente vê as estrelas, a gente vê a lua. Ah, Deixa que eu- legal, hein? Passeio no meio da Vamos, mata, vai todo o mundo. cheiro da mata. Deixa eu pegar, Interação trazer ela pra cá. muito legal com a natureza. Muito bom, né? Para nós é muito relaxante. Que bom, hein? Então fica o convite aí, né? Pessoal aí. E bom passeio para vocês aí, então. Obrigado aí. Até mais. Vamos filmar colocando o pessoal no cavalo. Vamos lá. É lógico. O leite para ela sai da caixinha, né? O Beto quer que o pessoal já participe de experiência. Todos do mesmo comprimento? Então. Mas tá certo, a criançada de hoje em dia acha que o leite sai da caixinha, né? Papis, pode. Essa aí, vermelha. Pega lá. Pingo, você não me faça graça, hein? Não, acontece o seguinte, o Pingo, eu não sei porque ele tá meio de mau humor e você tá reclamando dos outros cavalos. Não é pra fazer isso. Ele já deu coice no... Já, né? Então, Pingo, o que é isso, ó? Você sempre foi tão bonzinho, tão bacana. Eles... Para todo não pode virar ranzinza. a idade chega para todo mundo, né, João? Não, eu acho que às vezes eles ficam disputando comida, manda beijinho. E aí o que acontece? Depois eles ficam de mau humor um com o outro. Ô Titã, ô sem graça, vem cá. Essa, né, Titã? Tá vendo? Falou, ixi, eu vou trabalhar mais pesado hoje. Todo mundo embarcou?
Só falta você. Tá bom? Então vem aqui. Não, não, não. Pera aí. Não, eu vou pôr ela do seu lado aqui, ó. Não, pra gente fazer uma foto inicial. Beto, vai ali, ó, do lado da Chile. Ótimo. É. É porque é uma raça. É o vaqueiro. Tennessee Esse é o Walker. vaqueiro. Não tem onde. Manda um beijinho. Ótimo! Muito bom! Brito, quer se posicionar lá? Ótimo! Eu acho que ele pode ir lá pro campo, viu, Brito? É, eu vou abrir aqui pra vocês e já vai sair o passeio. Bora, bora lá. Bom passeio pra vocês aí. Ah, eu tô sem a máquina. Eu tiro aqui. É, e o Beto também pode tirar. Por favor, venham pra cá então, por favor. Casinha no pé da serra, com Opa, flores pessoal, pela aqui, janela, ó. arte da simplicidade. O horizonte emoldura a beleza da pintura da dona Felicidade. Para alguém que não conhece, então carece eu explicar. Quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz e chora para voltar. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz. Na frente um espelho d'água, o riacho que viaja, sem parada, sem cansar. Com o vento as folhagens acenam em suas margens, tremulando sem parar. Passarada ensaiada e afinada vem cantar. Aqui a natureza calma, como se fosse a alma e a vida deste lugar. Vai no cavalo. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz. É um milagre absoluto, sementes, plantas e frutos crescem no colo da terra. São tantas cores, enfim, que até parece que aqui todo dia é primavera. Deus esteio disso tudo, desse mundo, desse lar. É de Deus esse recanto, dá pra ver em cada canto o olhar dele brilhar. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz. Simples demais,
demais, simples demais. Basta querer pra viver em paz. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Você ficou até o final aí, curte, comente, compartilhe o vídeo aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o contato aí do João e da dona Ana, a mãe dele, né, o Instagram dele. Quem tiver interesse aí de conhecer mais um pouco aí da história aí que a gente não contou, né? E curtir o passeio também a cavalo aqui. É só entrar em contato com eles aí que eles são uma excelente pessoa, vão tratar você super bem, né? Pessoa simpática, super simpático, entendeu a gente muito bem. E a gente só tem que agradecer ao João e à dona Ana, a mãe dele. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.